Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e esta é a terceira parte de fotossíntese. Vamos lá! Bem, vamos à terceira e última parte de fotossíntese. Quando falamos de fotossíntese, é muito comum a gente relacionar com gás carbônico, água, liberando oxigênio e produzindo a glicose. Isso é muito comum. No entanto, nós temos que perceber que o processo de fotossíntese é a base para a formação de qualquer molécula orgânica da planta e não apenas da glicose. E o que a gente vai ver aqui é justamente esse processo de fotossíntese servindo como fonte de produção de todas as moléculas orgânicas que uma planta precisa, porque ela, na verdade, é um ser produtor. Então, todas as moléculas orgânicas, os ácidos nucleicos, os lipídios, os polissacarídeos, todas essas moléculas, na verdade, a base da formação dessas moléculas é o processo de fotossíntese. Então, só relembrando, no processo de fotossíntese, a planta irá absorver na sua fase dependente da luz, então, a luz como fonte de energia e a água como fonte de hidrogênios. Aliás, quando ela utiliza a água como fonte de hidrogênios, ela acaba liberando para o meio o oxigênio. Nesta primeira fase será formada a molécula de ATP, que é a molécula energética para a formação das moléculas orgânicas, e será formado o NADPH, que está transportando os hidrogênios para colocar na molécula orgânica. Na segunda fase, na fase enzimática, no ciclo de Calvin, ela na verdade vai absorver gás carbônicos e através do ciclo de Calvin vai produzir 3-fosfoglicerato e depois gliceraldeído 3-fosfato, essas duas moléculas muito importantes, e quando ele produz essas duas moléculas, elas servem de bases para a formação de uma série de moléculas orgânicas. Por exemplo, essas moléculas aqui, elas têm 3 carbonos e elas podem ser utilizadas, elas podem ser convertidas em glicerol. Lembra que o glicerol, dá uma olhadinha lá na aula de lipídios. Quando a gente fala em glicerol, é aquele álcool no qual vão se ligar moléculas de ácidos graxos para formar os lipídios ou para formar, por exemplo, os fosfolipídios de membrana. Então esse glicerol, molécula extremamente importante. Além disso, a ribulose bifosfato, ela pode ser utilizada para a produção de nucleotídeos. Essa planta vai utilizar esses nucleotídeos para síntese de proteínas, para pegar o DNA e produzir RNA, para o processo de duplicação do DNA. Então, assim que a planta entra numa fase S, lembra que a fase S da divisão celular é uma fase onde ocorre a duplicação do DNA? Existe uma rota desviada desse processo que eu tenho uma grande formação de nucleotídeos por essa célula vegetal. Também as moléculas de glicose, que são monossacarídeos, aí legal para vocês reverem a aula de carboidratos. Esses monossacarídeos, como a glicose, que vão ser formadas aqui, podem, primeiro, ser formadas, podem ser utilizadas para formar, por exemplo, disacarídeos. O disacarídeo dos vegetais mais importante, sacarose, que dá aquele açúcar doce, maltose. Então nós temos aqui esses disacarídeos formados da união de 2 monossacarídeos. Ou também podemos ter polissacarídeos. Lembra que esses polissacarídeos, deem uma olhadinha também na aula de carboidratos, podem ser, no caso de reserva energética, ou podem ter função estrutural. De reserva energética seria o amido. E com função estrutural, que ele faz uma ligação diferente, ele faz aquela ligação beta e forma estruturas em formas de fibras de celulose, também é um polissacarídeo. Então, se essa planta tem que fazer divisão celular, ela tem que construir mais parede celulósica. Se ela tem que construir mais parede celulósica, ela terá que produzir mais celulose. Aliás, quanto mais a planta cresce, então, para produzir esses polissacarídeos, percebam a quantidade de gás carbônico que ela vai absorver do meio para poder crescer.
Então isso é um detalhe muito importante, justamente relacionado com os processos de ecologia, que nós temos justamente aquela ligação das plantas com a redução dos níveis de gás carbônico da atmosfera através do seu crescimento. Porque imaginem que todos esses polissacarídeos de celulose para serem formados, de amido e assim por diante, todos eles, a fonte de carbono foi quem? Foi o gás carbônico que essa planta adquiriu do meio ambiente, certo? Além disso, a glicose, lembrem-se que a respiração celular, ela na verdade acontece quando a molécula de glicose é quebrada através de um processo chamado de glicólise, que é a primeira fase do processo de respiração celular. Essa glicólise produz moléculas de 3 carbonos, que são chamadas de piruvatos ou ácidos pirúvicos. Esse piruvato perde um gás carbônico e é transformado em acetilcoenzima A. E esse grupo acetilcoenzima A, ele pode ir para as mitocôndrias para ser utilizado nas plantas no processo de fotossíntese, ou seja, essa molécula ser quebrada para liberar energia para o metabolismo da célula. Mas aqui eu não estou querendo ver essa questão do metabolismo, eu estou querendo ver que essa molécula chamada de acetilcoenzima A, ela é muito importante porque ela, por exemplo, ela pode ser unida através do ciclo do ácido cítrico que nós chamamos. Esse ciclo do ácido cítrico é quando a planta vai absorver compostos nitrogenados na forma de amônio, que a planta pode ter absorvida do meio na forma de nitrato ou na forma de amônio, lembra lá pela raiz? Então, essas formas vão ser incorporadas num composto que tem carbonos, hidrogênios e oxigênios, e vai haver a formação então dos aminoácidos da planta. Então, todos os aminoácidos que a planta possui, ela mesma produziu. Além disso, essa molécula de acetilcoenzima A, lembra que ela é uma molécula, se ela veio de uma molécula de 3 carbonos que perdeu um CO2, ela é uma molécula de 2 carbonos. Se vocês reverem a aula de lipídios, eu falei para vocês que os ácidos graxos, eles têm 16, 18 carbonos, números pares de carbonos. Porque esses ácidos graxos, eles vêm da união de diversos acetilcoenzima A. Então a gente vai unindo, a planta vai unindo eles de 2 em 2 e forma um ácido graxo, que junto com o glicerol que veio do ciclo de Kelvin, junto com o glicerol vai formar os óleos dessa planta. E essa planta pode pegar esses óleos, essa planta pode pegar essas moléculas de amido que são polissacarídeos, por exemplo, e colocar nas sementes para nutrir os seus embriões. Certo, pessoal? Então, esta é a relação justamente do processo de fotossíntese com a formação de todas as moléculas orgânicas que tem nas plantas. E aí ainda, esse ciclo é muito complexo. A formação de todas as vitaminas da planta vem de compostos intermediários desses ciclos, mas é muito importante que vocês percebam que a planta, para se manter, a planta para crescer, a planta para produzir todas as suas moléculas orgânicas, a fase inicial foi o processo de fotossíntese. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima!